Então, como eu já disse, a palavra tem como tema atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Eu gostaria de abrir a Bíblia, gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 9, os capítulos 24 ao 26. 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Vocês não sabem que dentre todos os que correram no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Vocês conseguem entender a grandeza desse texto? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo acaba, que logo tem fim. Mas nós, atletas de Cristo, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a luta que você esteja vivendo, não importa a dor, o sofrimento que você esteja vivendo, você está correndo, você está indo em direção a uma coroa que durará para sempre. Aguente firme, seja fiel, seja constante e você receberá esse prêmio, essa coroa que será eterna e que nem o tempo é capaz de destruir, nem o tempo é capaz de fazer ela perecer. Amém? Receba essa palavra agora em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele estava num ambiente muito esportivo em Corinto. Havia um grande estádio ali e disputavam torneios olímpicos. Então, como você sabe, os Jogos Olímpicos, eles são torneios muito antigos. Eu acredito ali que Paulo ele estava numa espécie de torneio desse. Por isso, Paulo ele não ia deixar aquele evento passar sem trazer algo que pudesse trazer alguma conexão para a palavra de Deus. Então, é maravilhoso quando a gente consegue pegar algum exemplo do dia a dia e colocar na palavra de Deus. As pessoas entendem. É muito mais fácil de se entender. É muito mais fácil de compreender. É maravilhoso essa verdade, essa dinâmica. Essas pessoas, elas se dedicam para ganhar uma medalha, para serem as melhores, para estarem nos melhores times. E elas só conseguem isso se dedicando. Por exemplo, não adianta hoje eu, Lucas, começar a treinar e falar: 2019, janeiro de 2019, eu vou ser contratado para jogar aqui o Paulistão. Eu não vou conseguir. Existem anos de preparação, existem anos de caminhada para eu chegar aqui. Eu não posso simplesmente, hoje eu acordei com vontade de jogar. Primeiro, eu não jogo tão bem. Minha forma física não é ideal para um jogador de futebol, para aguentar correr os 90 minutos. Isso é qualquer esporte. Eu posso também, nas próximas Olimpíadas, eu vou ser campeão de natação. Meu irmão, os que vão ser campeões dos Jogos Olímpicos, no próximo Jogos Olímpicos, eles já estão treinando há uns 5 anos no mínimo, para chegar numa Olimpíada e deslanchar. Então, essa associação com a palavra de Deus é muito legal. O que adianta você não se preparar? Você deve se preparar. Você deve se preparar para uma coroa que é eterna. Você deve se preparar, você deve estar disposto a manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: esteja pronto dentro e fora de tempo. E um atleta, ele deve estar pronto quando tiver competição, quando não tiver competição. Às vezes tem competição de surpresa. E aí? O que o atleta faz? Então o atleta ele sempre tem que estar disposto. Tem que acordar cedo, tem que fazer uma rigorosa dieta. E assim também, nós que servimos a Deus, nós devemos ser disciplinados no servir a Deus. Então, por isso Paulo falou dessa maneira. Certamente, o povo ele entendeu de uma maneira melhor
aquela situação. O que Paulo queria trazer? Poxa, é verdade. Ele trouxe uma associação muito, muito clara. Está acontecendo os jogos aqui e ele trouxe essa mensagem, realmente. Então, entrar em um jogo sem conhecer as regras é derrota certa. Por exemplo, você entrar para jogar um jogo e você não sabe jogar, com certeza você vai perder. Por isso muitas pessoas elas fracassam espiritualmente. Ou porque não estão preparadas, ou porque não se preparam, ou porque não simplesmente ignoram. Acham que não precisa estudar, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer aquilo. Simplesmente esperam algo ruim acontecer, esperam alguma situação ruim acontecer para falar, poxa, olha o que eu estou passando. A gente tem armas espirituais, a gente tem que saber usar. Não só quando acontece, não só quando tem uma situação ruim, a gente tem que saber usar. Eu faço uma pergunta então para você agora. Você é um atleta de Cristo? Vamos comparar algumas características que um bom atleta deve ter, que um bom atleta deve ter e o que um bom cristão também deve ter, o dever de um bom cristão. A primeira característica é esforço. Todo atleta tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo da sua capacidade. Ele só vai conseguir atingir cada vez mais os seus objetivos quando ele consegue bater uma meta. Então ele bate uma meta, ele só vai conseguir ultrapassar essa meta quando ele treinar. E isso vem através do esforço. O verso 24 desse capítulo 9 de 1 Coríntios diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não pode ter preguiça. Tem que estar em forma para vencer. Precisa ter vontade. Precisa se esforçar ao máximo. E esse esforço, por mais que seja cansativo, por mais que seja muito trabalhoso, meu irmão, aquele atleta, ele tem um prazer muito grande. Aquele atleta tem uma êxtase muito grande. Ele vê, poxa, acordei 5 horas da manhã todo dia, deixei de comer muitas coisas que eu gosto para isso e finalmente consegui atingir a meta. Finalmente consegui atingir o meu objetivo. E esse esforço, por mais cansativo que seja, é um prazer para aquele jogador. E nós, como cristãos, também precisamos nos esforçar para o reino de Deus. Fazer o melhor para Deus. Não fazer de qualquer jeito, não fazer relaxadamente. Precisamos dedicar a nossa vida a Ele e fazer isso com prazer. Se você ama a Deus, se você tem amor pela obra, você não acha difícil servir a Ele. Você tem esforçado para servir o Senhor cada vez melhor? Ou você está relaxado? Você acha que tá bom? A gente nunca pode achar, tá bom, estou relaxado agora, e se acomodar em uma situação. Vamos nos esforçar um pouco mais, fazer melhor para Jesus, porque Jesus merece sempre mais. Jesus merece o nosso melhor. Amém? A segunda característica de um grande atleta é disciplina. Disciplina. Versículo 25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso. Como eu já estava dizendo, para você estar preparado, para você estar apto a vencer, um atleta, um jogador, ele precisa se dominar. Ele precisa conhecer o seu corpo, ele precisa conhecer as suas limitações. E para isso ele precisa treinar, ele precisa ter disciplina. Como eu já disse, precisa acordar cedo, precisa se alimentar bem, não pode fazer certos tipos de coisas. Ele precisa conhecer a sua capacidade e assim ele consegue aumentar os seus limites. E essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento.
Essa disciplina é o que acarreta o desenvolvimento do atleta na hora da partida, na hora de executar aquele esporte. Se o atleta não tiver uma rotina de treino, ele não consegue vencer. Ele logo vai ser sucumbido. Assim também é a nossa vida. Na nossa vida a gente precisa aprender a treinar sempre com disciplina para nos dominar e aperfeiçoar a nossa vida a cada dia. Se formos orar somente quando a gente precisa orar, por exemplo, se você orar só quando você está precisando de algo, você não está sendo um bom atleta. Você não está sendo disciplinado. Se o atleta ele for treinar só quando ele acha que tem que treinar, ele não vai conseguir vencer. O atleta ele treina quando ele tem que treinar, quando ele não quer treinar, quando ele quer treinar, quando ele está bem, quando ele não está bem, quando ele está passando um momento difícil. Ele tem que continuar treinando, porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Ele continua treinando, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, ele continua treinando. E eu conheço dos esportes que eu acho mais legal, a disciplina, um dos esportes que eu acho mais legal, a dedicação, o esforço de um atleta é na natação. E eu conheço alguns nadadores e eu acho incrível a disposição que eles têm, a disciplina que eles têm. Eu conheço amigos meus que já foram nadadores profissionais, já ganharam vários prêmios. E eles dizem, cara, eu acordava 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, ia pro treino e tinha que ficar nadando umas 10 horas por dia, porque eu tinha treino e eu precisava alcançar a meta daquele treino. E eu falava, mas poxa, tenho certeza que você não acordava bem algum dia, aconteceu alguma coisa. Sim, mas não importava, eu tinha que estar lá, eu tinha que fazer, eu tinha que dar o meu melhor. Meu irmão, eu fico olhando pra gente, acontece a menor coisa possível. A gente corta o dedinho na faca, um corte superficial, um corte leve. Ai, não vou na igreja hoje não. Olha o meu dedo. Vai que o irmão me cumprimente e aperte o meu dedinho. A gente dá todo tipo de desculpa. É claro, uma desculpa que eu acabei de inventar aqui. Não estava escrito nem na minha palavra aqui. Mas a gente sempre dá um jeitinho de... Ah, hoje não vai, né? Hoje tá chovendo. Hoje tá muito não sei o quê. A gente sempre dá alguma desculpinha. Mas quando a gente precisa de algo, a gente parece os mais espirituais possíveis. A gente parece os mais espirituais do mundo. Quando a gente precisa de socorro. E eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu lembro quando eu estava na escola e eu estava ainda aprendendo isso. Muitas vezes eu deixava de orar. Sabe, adolescente, você esquece, você não tem uma rotina, você quer fazer as coisas legais, você não... Sabe, quando você ainda não tem entendimento de todas as coisas. E eu lembro que quando eu precisava tirar uma nota, nossa, eu orava, eu fazia de tudo. Eu buscava Deus. Por quê? Porque eu tava precisando de algo, eu tava passando por uma dificuldade difícil, eu tava passando um momento difícil, eu tava precisando. E se a gente orar somente quando a gente precisa de algo de Deus, somente quando a gente precisa do socorro de Deus, na hora do aperto a gente não vai saber o que fazer. A gente vai se desesperar e a gente vai meter os pés pelas mãos e vai acabar fazendo algumas coisas erradas. Então, quais são as disciplinas de um atleta de Cristo? Oração, leitura da Bíblia, o culto, comunhão, perdão. Por isso é preciso treinar espiritualmente para as horas de luta. Você não precisa esperar acontecer algo ruim na sua vida, você não precisa esperar uma situação ruim acontecer na sua vida para aí você começar a ter uma vida com Deus, para aí você começar, não, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar. E quando passa o problema, a primeira coisa que a gente faz é deixar Deus de lado. A primeira coisa que a gente faz é esquecer. Ah, meu problema se resolveu, não preciso mais. E você sabe que isso é verdade. A gente está, como eu disse no começo do programa, a gente está chegando no final do ano e é incrível
A quantidade de pessoas que prometem coisas. Ano que vem eu vou ler todos os dias a Bíblia. Ano que vem eu vou orar todos os dias. Ano que vem vai ser diferente. Chega o ano que vem, começa o primeiro dia, promessa em dia. Segundo dia, promessa tá lá. Terceiro dia, promessa tá de pé. Quarto dia, opa, tamo lá. Quinto dia, hoje cansado, né? Aí vem o sexto dia. Nossa, hoje não vai dar, vai ter uma situação ali com o irmão. Vai ter uma situação ali, não vou conseguir. Sétimo dia, nem se lembrou. Oitavo dia, se lembrou, mas falou, vou começar de novo direito semana que vem. Começou semana que vem, começou uma vez. Segundo dia começou de novo. Terceiro dia já se esqueceu. Quarto dia deu outra desculpa. Foi assim, foi assim, foi assim. E fica uma bola de neve. Chega o fim de 2019, ele tá lá prometendo de novo. E acontece a mesma coisa, o mesmo ciclo. Meu irmão, se você treina, se você busca Deus somente quando você precisa, desculpe, mas você está fazendo tudo errado. A gente precisa de Deus todos os dias na nossa vida. Aí quando as situações ruins apertarem, quando as situações difíceis vierem, você vai estar preparado para os momentos de luta. Não espere algo acontecer para estar preparado para o momento de luta. Esteja preparado. Esteja vigiando, vigilante. Abra os seus olhos. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. É muito legal quando pessoas vêm conversar com você e você, por estudar a palavra de Deus, por ter esse momento de comunhão com Deus, você sabe o que falar para essa pessoa. Você sabe o que compartilhar, o que contar. Semana passada eu fiz uma pregação sobre tristeza, gerando esperança no meio da tristeza. E eu falei sobre Neemias. Neemias, ele estava desesperado, ele estava muito triste, mas ele manteve a esperança. Por mais que tivesse acontecido diversas situações ruins com ele, ele tinha esperança. E, meu irmão, durante essa semana, pessoas vieram conversar comigo, pessoas vieram expor problemas delas comigo. Conversas. Eu e minha esposa, casal, e a gente ficou quase 3 horas, 4 horas conversando com aquele casal que estava precisando de ajuda. E por eu ter escrito aquela mensagem, por aquela mensagem estar no meu coração, por eu ter orado, por eu ter buscado, por eu ter estudado, você tem as respostas quando as pessoas precisam. E é muito mais fácil quando você dá exemplos, quando você fala, olha o que está na Bíblia, olha o que aconteceu com essa pessoa. Fica firme, você também consegue, você também vai vencer. Eu não estou dizendo isso para, nossa, o Lucas, ele está se achando. Não, muito pelo contrário, eu estou dando um exemplo para que você também se anime para fazer isso, para que você também se anime a conhecer, a querer buscar mais a palavra de Deus. Você está treinando? Você tem treinado a sua vida espiritual ou você está um pouco indisciplinado? Exerça a disciplina espiritual e se prepare para vencer. E por fim chegamos na terceira meta. Desculpe, já falei o tema. Por fim chegamos no terceiro tema, que é meta. Um atleta, ele precisa ter uma meta. O verso 26 diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. A motivação do atleta é vencer. Um atleta, ele treina, claro, obviamente, para vencer. Isso é em qualquer pessoa. Acredito até você que gosta de algum esporte, por mais que
o adversário, por mais que outro time, você ache que ele é superior, por mais que aconteça essas coisas, você acredita no seu time. Por mais que seja muito difícil vencer, você concorda comigo que mas eles podem vencer. E da mesma forma o atleta, se ele começar o jogo, se ele começar o esporte pensando em perder, com um pensamento fraco, com um pensamento cabisbaixo, ele não vai conseguir vencer. Aquilo vai sugar a mente dele, aquilo vai atrapalhar toda a sua concentração e ele vai perder. Se você entrar num jogo com medo, achando que vai perder, a consequência será perder. Davi e Golias. Se Davi olhasse só a circunstância, só a situação, ele ia chegar lá com a cabeça baixa, chegar lá... Pronto, né? O que eu vou fazer agora? Não, mas ele foi na força do Senhor. Davi foi lá. Ele enfrentou de igual para igual aquele gigante. Ele não teve medo. Se ele entrasse, eu vou perder, já era, eu vou morrer. Ele consequentemente ia morrer, ele ia perder. Mas não, ele foi convicto da sua vitória. Então, um atleta precisa ter metas para vencer. Por isso, a única coisa que passa no jogador, do atleta, é marcar pontos, é conseguir a vitória. A meta dele é vencer. Lutar sem meta é como se você estivesse esmurrando o ar. Ou seja, para que eu estou me esforçando? Para que eu estou lutando? Para que eu estou abdicando de várias coisas? Um atleta, então, precisa ter metas. Nós, cristãos, também precisamos ter metas. Jesus nos disse em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Essa é uma meta. Qual é a sua meta de vida? A minha meta de vida é estar com Deus. É buscar o maior número de pessoas possíveis para estar junto com Deus. Salvação da minha família. Você tem algumas metas. Deus quer dar uma vida vitoriosa para nós. E precisamos deixar todo sentimento, todo pensamento de derrota de lado. Para você ser, como diz esse texto de Romanos 8:37, mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Qual é a sua meta espiritual? Qual é? Você está buscando a sua salvação, a salvação da sua família, a salvação de um ente querido? Tenha um objetivo. Tenha como objetivo sua vitória. A sua vitória maior, que é a vida eterna. Meu irmão, seja um atleta de Cristo. Tenha uma meta. Tenha um objetivo. Tenha uma disciplina. Exerça a sua disciplina espiritual. Se prepare para vencer e se esforce. Esforce um pouco mais. Se esforce para dar o melhor para Jesus. Para concluir, eu queria comparar Jesus e seus discípulos como um time. Jesus e seus 12 discípulos. Jesus, ele escalou um time de 12 apóstolos. Mas ele era ao mesmo tempo o técnico, o capitão e o goleiro. Ele treinava, ele coordenava e ele defendia. Tiago e João, eles eram laterais da esquerda e direita, mas queriam ganhar destaque de seus amigos e não passavam a bola. Eles queriam ser o centro da atenção, eles não passavam a bola. Tomé era o meio-campo, mas era descrente e não acreditava que ia vencer, fazendo o jogo ficar lento. Deixava o jogo lento, não acelerava o time. Pedro era zagueiro, cometeu a falta, negou e ele foi expulso. Judas era o atacante, ele traiu o time e fez gol contra. Por fim, Jesus ele teve que fazer algo. Jesus ele teve que sair do gol, buscar a bola no meio de campo, defender o time sozinho e fazer o gol da vitória. Jesus nos chama para o seu time. E as regras desse jogo são amar e perdoar. Ele quer te escalar numa posição.
As posições são: você pode ser um zagueiro, estar atento aos ataques do inimigo, ou você pode ser um atacante que deve estar preparado para entrar no território diferente, levando a mensagem de Deus, indo para fazer o gol da vitória. Ou você pode ser o lateral, aquele que fica do lado, porque ninguém pode ir sozinho. O lateral vai atrás da bola, coloca no meio do campo, ele sabe a hora de pegar a bola e dar o passe certo para o atacante fazer o gol. Você pode ser também o meio-campo, ajuda, passa a bola para que os outros peguem e façam o gol. No meio do campo da nossa vida, Deus nos dá pessoas que nos ajudam para que possamos fazer o gol. Ou por fim, você pode ser o goleiro. Segura a bola, defenda, trabalha para que o time contrário ele não faça o gol. Por isso somos chamados a defender a bola da nossa fé. Somos chamados para defender quando vem o pecado nas nossas vidas. Qual vai ser a sua posição no time de Cristo? Deus, Ele quer te abençoar como um bom atleta. Deus, Ele quer te abençoar como um bom atleta espiritual. Então, nessas 3 características de um bom atleta, tome isso para a sua vida espiritual. Se esforce, tenha disciplina e a meta de vencer. Amém? Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.